Mais uma vez, boa tarde a todos. Começando agora a entrevista coletiva com o nosso executivo de futebol, Carlos Bonatelli. E a gente começa com o Matheus Guimarães, da TV Gazeta. Bonatelli, boa tarde. Primeiro, saber atualizações dos possíveis reforços, o zagueiro Amorim, Votuporanguense, mas além dele, quais outros atletas vocês estão indo atrás? A situação do goleiro que você falou com a gente algumas semanas atrás, já deu algum andamento? Já tem algum goleiro encaminhado com a equipe do CSA? Quais são essas atualizações de mercado? E também, dentro da sua resposta, atualizar o torcedor de como é trabalhar no CSA, no mercado, nesse momento aí de metade da Série D em andamento. Boa tarde, Matheus, a todos. Como o professor Moacir falou ainda há pouco, então os reforços têm sido bem pontuais. Aquilo que a gente acredita que, de maneira efetiva, vai participar dessa missão conosco. E a situação, sim, a gente conversou com a Amorim, é uma possibilidade que está bem encaminhado, vamos dizer assim. Tá? Claro que a gente sempre zela pelo cuidado para não cravar a contratação de uma maneira precipitada. Mas sim, está bem encaminhado a situação do Amorim. E como a gente também tinha previsto, já também é possível chegada de mais um para a posição também, tá? Assim como outras posições que a gente está tratando. Com relação a goleiro, a gente está analisando as possibilidades do mercado. Chegamos a conversar com alguns goleiros que até foram citados na imprensa aqui. A gente realmente afirmou que chegou a consultar sobre a possibilidade, mas nenhum deles a gente acabou dando encaminhamento final. No último domingo, quando o CSA divulgou a escalação, o clube trouxe um pouco da situação da ausência do zagueiro Lucão. Eu queria que você falasse um pouco como é que está a situação do atleta, né, que não pôde estar presente na última partida. Então, até é importante a gente esclarecer, a questão do Lucão é uma questão de problema de saúde na família, tá? Então, problemas pessoais. O atleta nos procurou na semana passada, na quarta-feira, relatando essa dificuldade. E a gente, claro, entendeu, liberou ele no dia, conversou com ele, voltamos a conversar com ele na quinta-feira, dia da viagem. Depois continuamos o contato com o Lucão sobre isso. Tá? Estamos tratando de uma maneira muito reservada sobre o assunto, tá? Até porque a gente entende que, de fato, o problema pessoal deve ser de uma maneira reservada, ser tratado. Tá? E dessa forma a gente está tratando, e se tiver um desfecho, hoje o atleta não está aqui, tá? O atleta está indo para São Paulo acompanhar o procedimento com seu familiar. Então, é essa a situação atual. A probabilidade é que ele não, hoje a maior probabilidade é que ele não retorne, tá? Porém, a gente está tratando com muito cuidado e muito zelo o assunto. Bonatelli, em relação a centroavante, chegou o Matheus Sacramento, aí chega Lucas Lima também. Lucas Lima chegou bem, o Matheus Sacramento só jogou uma partida. O CSA vai buscar outro centroavante ou já está satisfeito com o que tem em relação a esse setor ofensivo? Olha, a gente analisa todas as possibilidades em todas as posições. Claro que a entrega dos atletas é importante para que a gente também tome a decisão, mas o Sacramento tem totais condições também de reverter. Claro, depende dele ter a oportunidade, depende da semana, como foi falado anteriormente pelo professor, não só dele, como qualquer outro atleta, né? Então, a gente tem visto uma coerência grande aqui nos trabalhos e naquilo que a gente está apresentando em campo. Então, os dois últimos jogos, não somente pelas vitórias, tá, gente? Mas primeiro jogo contra o Juazeirense em casa, aquilo que foi planejado, foi executado. Desde o primeiro gol também planejado e executado daquela forma. Tá? O segundo gol também numa situação também muito treinada. A mesma situação do segundo jogo, a forma de jogar. A gente viu que ficou uma apreensão sobre formatação do time, mas ficou claro aí durante o jogo o Ramon como volante, né? Então a gente, no mesmo posicionamento que a gente jogou os jogos anteriores e também com variações, né? Então isso é importante, aqueles que ficaram com uma opção no banco de reserva participando de maneira efetiva.
Então é isso que a gente espera, não só dos que entram como os titulares, mas aqueles que estão na suplência e aqueles que por algum motivo acabaram não entrando na partida, que possam recuperar seu espaço durante a semana. Futebol é muito dinâmico, né? Boa tarde. Desculpa ter interrompido a sua resposta no final. Eu queria saber se houve realmente um encontro dos jogadores com o técnico Moacir semana passada. Como é que os jogadores têm reagido, o grupo? Porque, ao que parece, dentro de campo, isso a gente não nota pela força de vontade, como foi dito pelo próprio técnico durante a sua fala. Mas como é que o jogador tem que se comportar diante da direção do clube, está fazendo aquilo que a gente vê aí do presidente Rodas, do próprio Ricardo, né? Todo esse esforço a cada momento para sempre estar suprindo um pagamento, né? A gente sabe que as coisas não estão sendo fáceis. E não tem essa coisa de terrorismo, né? Pelo menos da minha parte, para estar fazendo isso. Mas como é que tem sido essa mecânica, né? Para manter o grupo, essa confiança, é isso que está existindo? O próprio técnico tem um grupo na mão nesse momento, a direção tem ido até os jogadores a cada momento para explicar esse tipo de situação. Queria que você tornasse público esse momento. Olha, conversa diária sobre a situação do clube, tá? Em nenhum momento, desde que todos foram contratados, sabiam, em todos os momentos, quer dizer, desculpa, todos aqueles que foram contratados sabiam que era um período, assim, de certa forma delicado do CSA, de uma reconstrução, só que todos os esforços têm sido feitos dentro e fora de campo, tá? Então, assim, eu vejo tanto no dia a dia aqui do clube, dos atletas, dos funcionários, comissão técnica entrega, também da mesma forma da diretoria. Tá? Então a gente chega a mais um mês que foi finalizado os seus pagamentos, tá? Sem que o CSA tenha recurso suficiente da instituição para bancar. Então isso não é algo que eu vejo como orgulhoso, tá? Mas eu vejo que deve ser externado esse esforço da diretoria, de conselheiros, enfim, de todos aqueles que estão no dia a dia ajudando financeiramente ou dando a mão aqui, literalmente, para que seja resolvido algumas pendências, não só financeiras, tá? Então, assim, eu vejo essa união movendo o CSA. Por isso a gente, se possível, conclama os demais para também participar desse processo. Tá? Os empresários locais, acho que o clube tem N possibilidades aí comerciais. Tá? Como o professor falou, a gente também estamos buscando, eu sei que a torcida tá dolorida ainda da eliminação do Alagoano, da Copa do Brasil, mas a gente busca esse fortalecimento, essa união, força, dentro e fora de campo, o que a gente vê aqui no dia a dia. E os atletas entendem a situação, entendem a grandeza do clube. Claro que buscam as informações, são necessárias e são devidas informações sempre, e a gente está aqui no dia a dia sempre para fazer esse elo, diretoria, jogadores, o clube como um todo. Obrigado, Bonatelli, e obrigado a todos pela presença e participação.